Obrigado, ministro. Muito obrigado pela presença. Ministro, a gente queria começar numa visão mais geral. A extrema-direita, no Brasil, fora do Brasil, elegeu a justiça como seu principal inimigo. Por quê? No plano do simbólico e no plano material. No plano do simbólico, certas ideologias, para se afirmar em face do seu vazio, elas têm que ser, sobretudo, performáticas. E, para serem performáticas, elas precisam causar, elas precisam de uma dimensão espetacularizadora de modo permanente. E uma das formas de sustentar isto é a litigância. E, para haver litigância, é preciso que haja inimigo. Então, a primeira resposta é essa. O judiciário ocupa esse lugar, que já foi dos judeus, que já foi do Ouro de Moscou, que já foi da China, enfim. No plano simbólico, pouco importa a materialidade, mas a retórica do inimigo, do diferente, o judiciário acaba sendo esse alvo. Em segundo lugar, pelo plano material, que é um conceito milenar, eu diria, do poder contendo o poder, matriz aristotélica, como sabemos, e de fato é assim. Eu não aludo diretamente à experiência brasileira, por razões óbvias, mas vejamos o que acontece agora nos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos sempre teve um papel muito ativista, ao contrário do que se pensa. Na verdade, a pátria do ativismo, quem inventou o ativismo, inclusive a palavra ativismo, foram os Estados Unidos. E agora nós estamos vendo uma fase em que, por conta de demandas sociais, cabe ao judiciário dos Estados Unidos arbitrar uma série de políticas públicas. Então, lá, cá, em outros países, o judiciário acaba sendo essa instância do não. E se é a instância do não, faz com que haja essa altercação permanente em outros países, cá no Brasil também, o que não é confortável, mas é inexorável, a não ser que você prevarique. Mas isso não é uma etapa de destruição da democracia? Primeiro eu neutralizo o judiciário? Eu creio que é mais além do judiciário. Eu acho que a questão vai no sentido da dualidade, instituições, desinstitucionalização. Essas instâncias de poder totalitário, quaisquer que sejam elas e quaisquer que sejam a matriz filosófica, elas precisam de ultra-individualismo, de atomização, de dissolução de laços intercomunitários para colocar os seus. Você descoesiona para coesionar de outra forma. E portanto, acho que é algo mais profundo ainda, mais grave ainda, porque o nível de desinstitucionalização no Brasil, hoje, talvez seja um dos maiores da sua história. E pela dissolução de várias agências estatais e da sociedade civil. E isso deriva de problemas intrínsecos a tais agências, mas também de projetos ideológicos, chamemos assim. E essa desinstitucionalização geral do Brasil facilita o trânsito de discursos de ódio, de destruição, exatamente pela ausência de instâncias de contenção. Agora, ministro, ainda nesse ponto, e trazendo mais um pouquinho para o noticiário do dia a dia, aliás, o senhor sempre com uma agenda trepidante, né? Do Ministério da Justiça para o STF, sempre ali nos grandes temas. Se parar, estranha, né? O presidente Lula falou que é preciso eleger nomes de esquerda para o Senado, senão, nas palavras dele, esses caras vão avacalhar a Suprema Corte. O que o senhor acha dessa frase? Qual é a sua interpretação dela? Bem no começo, Angélica, eu sublinhei ao brincar se era a primeira ou a última, com os meus limites, né? Hoje eu compareço aqui em outra condição institucional que me causa uma série de limites que eu não posso ultrapassar, entre os quais esse, de comentar fatos do dia a dia, da pauta política. Eu posso te responder genericamente
É evidente que, como mencionei, na medida em que o Supremo é chamado a resolver quase tudo, e isso é, a meu ver, uma contra-utopia, isso não é desejável, não é uma coisa boa, é uma imposição. É uma imposição dessa conjuntura, dessa esquina histórica, em que a falência de outras instâncias de arbitramento de conflitos levam a essa ultrajudicialização trepidante, como você menciona. Então, o Supremo sempre está muito exposto, os seus ministros sempre estão muito expostos, e isso, diferente do que, às vezes, uma certa análise diz, não deriva de uma opção individual. Ah, é o estilo, fulano de tal é ativista, põe ele no pelourinho que se resolve. Na verdade, pode até ser isso em algum momento, eu não vou fazer julgamentos nem de mim mesmo, nem dos outros, claro. Mas, do ponto de vista institucional, no momento em que as grandes disputas empresariais são arbitradas onde? No Supremo. As maiores disputas entre empresas são arbitradas no Supremo. Por escolha de quem? Do Supremo? Não, por escolha das empresas. No momento em que toda regulação, qualquer agência reguladora que vocês imaginarem, qualquer uma, os alvos da regulação, ou empresas ou consumidores, impugnam onde? No Judiciário. Todos, sem exceção, qualquer regulação relevante despenca no Supremo. No momento em que leis que poderiam ser votadas não são votadas, ou que leis são votadas sem um processo mais cuidadoso, chamemos assim, isso vai para onde? Para o Supremo. Então, eu diria que, abstraindo a frase concreta, eu diria que essa é uma tendência que veio para ficar. Eu estou vendo aqui que, provavelmente, eu e o André somos os mais idosos aqui. Os mais jovens, vamos... É que eu tinha que te chamar de algum jeito para essa situação, mas sou eu o mais idoso. Provavelmente nós, em toda a nossa vida, estaremos nessa página da história. 20, 30 anos. Os mais jovens eu já não sei. Pode ser que até lá a inteligência artificial tenha exterminado tudo, inclusive o Supremo e o Judiciário. Mas no nosso tempo aqui, com certeza, isso é algo que veio para ficar, essa ultrajudicialização. E aí sempre haverá esse debate, como há atualmente nos Estados Unidos, né? Então, não é algo novo. Vocês que fazem jornalismo, ou que acompanham o jornalismo, sabem que não vem de hoje. Eu acho que existem dezenas, quiçá centenas de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo lá no Senado.